Prestem muita atenção na conduta desse policial, que eu já vou fazer alguns comentários. Assiste aí. Registrado! Eu sou registrado! Não devo nada! Trabalho Pimões! Engenharia! Pimões! Engenharia Aguarde o embarque ou você capaz de amarela. E aí, essa conduta é inofensiva ou ela pode gerar algum dano para a equipe ou para o próprio policial? Eu coloquei uma enquete nos stories do meu Instagram, se você não segue, segue lá, @felipevinicius.adv, Felipe com 2 limas, e este foi o resultado. Como você pode ver, a maioria das pessoas, a maioria, eu acredito, de policiais militares, pelo que eu vejo de quem votou, acredita que a atitude é normal ou é até correta. O policial foi ardiloso em tentar impedir que outra pessoa filmasse a cena. Mas por que você tá dando tanta atenção pra uma cena merda dessa, doutor? Aconteceu alguma coisa? O policial cometeu algum crime? Bem, talvez não. Ou talvez sim. Ou talvez até não tenha cometido nada, mas a brecha que ele deixou pro sistema dá aso pra que se pense que ele tenha feito alguma coisa, ou a equipe tenha feito alguma coisa errada. Ó, eu vou te convencer, assiste até o final do vídeo. Primeiro, pra gente conseguir desenvolver esse raciocínio, eu quero que você saiba da existência de um crime, que se chama fraude processual. É o famoso alteração de local de crime. Este crime ele está previsto lá no artigo 347 do Código Penal. E ele diz: inovar artificiosamente na pendência do processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. E o seu parágrafo único ele diz assim: se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro e prevê a detenção de 3 meses a 2 anos na sua versão normal do caput. Pessoal, esse é o crime daquela pessoa que tem um local de crime, um policial militar chega no local de crime e ele altera as condições do local, tentando induzir o perito ou o juiz em erro. Então é a cena daquele policial que, fatos alguns verídicos que eu vi durante a minha carreira na polícia militar. Local de crime, lava o local de crime para tirar o sangue, lava a viatura para tirar o sangue do abordado, joga areia em cima de manchas de óleo, de sangue, para que não seja verificado um acidente ou de repente que alguém se machucou naquele local. Apaga as câmeras de monitoramento de segurança. Repare, nesse apagar as câmeras do monitoramento de segurança, ele não alterou o local de crime, ele não mexeu em nada, mas ele cometeu um ato doloso com a intenção de induzir o perito ou o juiz a erro. Tentou apagar provas do local que poderiam conduzir o juiz para o local correto. Ai, doutor, o senhor está comparando isso com a ocorrência do Mike com a lanterna? O Mike só foi iluminar um gambá que estava passando embaixo de um carro. Tá bom, vamos fingir que foi o gambá. Mas, apesar da moça ao final do vídeo também perceber que foi a intenção de proibir a filmagem, eu quero passar simplesmente um detalhezinho para vocês. Ouve de novo a parte do vídeo e repara que o cara tá lá gritando: ah, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Na hora que o Mike dá aquela lanternada, reparem no áudio, reparem como fica a voz do sujeito. Reparem, olha lá. Engenharia! Pimões! Engenharia! Vocês repararam como a voz foi sumindo, ficou abafada, como se tivesse alguém pensando na boca ou fazendo qualquer outra coisa? Pessoal, eu estou convidando vocês desse momento a ser o advogado do diabo, a pensar como aqueles que querem te prejudicar. Pense comigo, abandone velhos hábitos e pense comigo. O cara estava gritando e de repente a voz começa a sumir bem na hora, coincidentemente, que o Mike fala algum cascais no ouvido do Mike, que ele dá a lanternada. Logo em seguida a voz fica muda e quando ele abaixa a lanterna o cara volta a gritar magicamente. Nossa, doutor, o senhor é cruel demais. O senhor já tá achando que o Mike cometeu um crime? Eu não disse isso, mas eu quero que vocês pensem como é possível, eu vou comprovar ainda pra vocês. Não terminou esse vídeo ainda. Voltando ao tipo penal de fraude processual. Se ficar comprovado, ou pelo menos tudo indicar, que o Mike agiu daquela forma com a lanterna para impedir a gravação, impedir que testemunhas oculares, impedir que uma testemunha de gravação, que seja feita uma gravação daquela situação, se forçar a barra, dá para considerar
o cometimento de um crime. Doutor, que absurdo, o senhor corrige! Pessoal, basta alguém querer. Se num batalhão está um coronel, que entende evidentemente de direito, e chega uma situação dessa, e o indivíduo ele fala que esganaram por alguns momentos depois de algemado, ou de repente alguém que filmou fala que houve uma esganadura, e só um exemplo, tá? E essas imagens vazam. Aí de repente nós temos um lapso temporal, nós temos uma mancha de esganadura, uma marca de esganadura no IML, temos a versão dos policiais que não aconteceu e de testemunhas falando que aconteceu, e acontece isso e fica provado que o policial tentou induzir o juiz a erro, futuramente o juiz a erro ou o perito a erro, porque ele não deixou ser filmado. Uma autoridade pública não deixou ser filmado. Acha que dá pra BO? Ou pelo menos instaurar um inquéritozinho? Ou tô ficando muito louco? Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês como funciona a análise de uma ocorrência. Imagine junto comigo que toda ocorrência tem uma linha do tempo, que começa com o fato e vai até a apresentação no DP. Durante este fato, nós temos vários momentos até se chegar ao DP. Nós temos a abordagem, nós temos uma eventual troca de tiro, nós temos o algemamento do indivíduo, nós temos a condução do indivíduo, nós temos a ida ao PS e aí nós terminamos com ele no DP. Quando nós falamos de autoridade pública, né, nós temos que dar transparência aos nossos atos. Nossos atos têm que ser públicos. Não quer dizer que tem que ser tudo gravado o tempo todo, não é isso. Mas tem que ser público, tem que ser transparente. Então toda essa linha do tempo, ela tem que ser pública. E é normal, não é o tempo todo que teremos testemunhas. Vai ter momentos, por exemplo, da abordagem até a troca de tiro não teve testemunha, na condução não tem ninguém dentro da viatura junto com a equipe. Então tem momentos, né, que não há testemunhas para falar alguma coisa. Isso é normal, são as brechas, são os vácuos que nós temos. Tudo bem que as câmeras agora, elas tendem a reduzir essa brecha e mostrar de ponta a ponta, da ocorrência dos fatos até a chegada no DP, tudo gravado. O problema acontece quando, no decorrer desta linha do tempo, né, as brechas comuns são normais. É normal imaginar que de um local de troca de tiro até o PS só estava a equipe e o indivíduo eventualmente preso ou baleado, que seja. O problema é quando você tem uma alegação nesse meio aí de uma agressão, de uma tortura ou coisa do tipo, e você começa a ter provas contra o Mike. Como assim, doutor? O indivíduo falou que no meio do caminho, do local da ocorrência até o PS, a viatura parou e o torturou. Toda a parte que tem testemunho mostra que o cara caiu, que o cara se machucou, que os Mikes usaram de força adequada, tá tudo certo. E chegou no DP, no PS, as lesões do indivíduo são compatíveis com as versões do Mike e não há nada que prove uma versão contrária à versão dos policiais, que a versão do cara pode ser simplesmente para prejudicar os policiais. O problema se instala quando, nesta linha do tempo, as brechas, né, as zonas de sombra são causadas pelos policiais. E isso fica comprovado. Então nós temos que, nesse momento que não há testemunha, que não há gravação, o indivíduo alega ter sido agredido, alega ter sido torturado, por exemplo, há uma lesão, fica constatada uma lesão, e se descobre num vídeo como esse que o policial militar impediu a gravação dolosamente, nitidamente dolosamente. É aí que nós temos a brecha. Doutor, então o senhor está falando que aquele Mike cometeu crime de fraude processual? Não, eu não disse isso, mas há a possibilidade de se discutir esse fato, dependendo de como foi a ocorrência, como falaram as testemunhas, do que a vítima, entre aspas, né, o abordado vítima, entre aspas, falou, e etc. A questão é, simplesmente por este fato de interromper a filmagem, se é aberta uma investigação preliminar no batalhão pelo coronel e se verifica essa imagem, facilmente, simplesmente com uma canetada, se pode instaurar um IPM. Basta que o coronel coloque lá ao chefe da SJD, do comandante do batalhão, instaurar IPM. Assina e já era. Já é um motivo pro Mike ter dor de cabeça. Meu povo, usem o sistema contra o sistema. Não é dando murro no sistema, que é uma faca, que você vai conseguir se destacar positivamente. Siga a minha página para mais dicas de direito militar. Forte abraço.